O Chute acabou de explicar aqui que essa pré-conferência ela tem como objetivo tecer algumas reflexões e oportunidades para a gente pensar sobre as marcas da igreja, de uma igreja saudável. Nós resolvemos, pensamos três, que o Mark Dever no seu livro chama de marcas essenciais. Né? Já foi colocada a pregação expositiva, o meu ponto agora é a teologia bíblica. Três palavrinhas para começar sobre teologia bíblica. Pegar sobre teologia, simplesmente. A primeira coisa é que o nome assusta os membros de igreja e até alguns líderes. Você fala em teologia e aí alguém já grita de lá, mas é coisa de homem. É mesmo. Exatamente isso. A revelação é coisa de Deus. Teologia é coisa dos homens mesmo. Não deveria, no entanto, assustar. Então, a segunda coisa que eu tenho para dizer sobre teologia é que todos fazem teologia. Então, a questão não é se você faz ou deixa de fazer, é se a sua teologia é boa ou ruim. Essa será a questão. Quando alguém diz assim, Deus não vai deixar ninguém ir para o inferno, fez teologia. Muito ruim, mas fez. Quando alguém diz assim, eu não creio em Deus, fez teologia. Você não escapa de Deus por declarar que Ele não existe. Todos fazemos teologia. Então não tem como escapar disso. É como política e técnicos de futebol no Brasil. Todo mundo entende alguma coisa. A terceira coisa que eu quero falar sobre teologia especificamente é que ela vai afetar a sua vida. Ela vai afetar a sua igreja. Ela vai afetar seus relacionamentos. Ela vai afetar o conceito que você tem de Deus, portanto, o conceito que você tem de você mesmo e o conceito que você tem do mundo ao seu redor. Não tem jeito disso não acontecer. Já que você faz teologia, você pensa alguma coisa sobre Deus a partir da Bíblia, ou a partir da natureza, ou a partir da sua intuição, ou da sua imaginação, levando mais em conta seus desejos, ou sua necessidade, tanto faz. Isso vai afetar a sua vida de algum jeito, perceba você ou não. Então tenhamos isso em mente quando falamos sobre teologia. Pode ser assustador para alguns, e alguns pastores se assustam realmente, por isso é que alguém chega para dizer, inclusive, num seminário sobre pregação, sobre homilética, que o púlpito não é lugar de ensinar doutrina, é lugar de explicar a Bíblia. O que você tem que fazer lá? Eu não sei. Mas é por isso. Assusta algumas pessoas. Segundo, todo mundo faz. Terceiro, ela vai afetar sua vida. Sobre teologia bíblica, eu vou conduzir a minha palavra nesses próximos minutos apenas fazendo três perguntas e respondendo três perguntas. Eu vou responder com uma única pergunta a cada uma com uma única resposta, a cada uma dessas perguntas. E a resposta que eu vou dar não é a única possível, mas eu escolhi três respostas para hoje, para nos servirem de tripé, para pensarmos, para refletirmos sobre teologia bíblica. A primeira pergunta é: o que é teologia bíblica para nossos propósitos aqui? E a única resposta que eu quero dar hoje, nessa tarde, é uma teologia cuja fonte está fora de nós. Eu queria que você frisasse isso. Eu não estou definindo teologia, eu falei um pouco disso na primeira parte, agora eu queria que você frisasse isso. A teologia bíblica, para nós refletirmos sobre ela como sendo marca de uma igreja saudável, ela tem sua fonte fora de nós. Embora a revelação ela tenha caráter histórico, ela tem sua origem fora da criação. Então a revelação de Deus, ela entra na criação, mas ela vem de fora da criação. As Escrituras não são primariamente um produto da experiência religiosa ou da interpretação desse ou daquele grupo social, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. A Escritura é a palavra de Deus. Embora essas coisas estejam envolvidas, ela não é o resultado do que pensaram a antiga comunidade israelita ou a comunidade cristã primitiva. Ela vem de fora, a revelação vem de fora. Então, a teologia que torna uma igreja saudável, ela é construída sobre essa fonte que vem de fora. Ela não brota da gente. Assim como não foi produzida pelos profetas e apóstolos, ela não é produzida por nós. Ela busca a sua fonte em algo fora da criação. Algo que vem de fora da criação. E você sabe, filosoficamente, só existem dois seres: o Criador e o que não é Criador é criação. Não importa se são planetas, não importa se são pessoas, se são
são anjos ou demônios, se são filosofias ou pensamentos, isso é criação. A teologia bíblica, ela tem sua fonte fora da criação. A palavra de Deus não é o que sobra depois que decidimos se o ambiente cultural de determinado profeta, apóstolo ou comunidade é ou não relevante para a nossa situação. A palavra de Deus é o resultado da ação intencional de Deus, de falar de si mesmo e da sua própria criação. Portanto, essa é a primeira pergunta: o que é teologia bíblica para o nosso propósito aqui? E a resposta que eu quero oferecer é uma teologia cuja fonte está fora de nós, ela vem de fora da criação para nós. Por isso, e por isso mesmo, uma teologia bíblica, ela vai considerar a Bíblia e toda a Bíblia. Então, só a Escritura e toda a Escritura, ou seja, somente a Bíblia, somente a Escritura e toda a Escritura. Não uma parte dela apenas, mas toda a Escritura. Segunda pergunta: por que a teologia de uma igreja precisa ser bíblica para a igreja ser saudável? E a resposta que eu quero oferecer: porque a igreja também tem sua origem fora da criação. E é isso que muita gente esquece. A igreja não é o resultado da evolução da sociedade. Não é o resultado da confluência de raciocínios teológicos, de experiências religiosas. Ela tem sua origem naquele que criou tudo o que é criado. Ela vem de fora também. Jonathan Edwards fala de uma fonte divina e sobrenatural. É uma expressão que ele usa quando ele fala das 12 características de uma verdadeira espiritualidade. Uma verdadeira espiritualidade, antes de tudo, tem sua fonte divina e sobrenatural. Ela vem de Deus, ela é fora do que é natural, ela é fora dessa realidade. É por isso que você já deve ter lido lá uma mensagem do Spurgeon, um texto dele, onde ele fala sobre alimentar ovelhas ou distrair, entreter os bodes. Porque na igreja você tem ovelhas e também tem bodes. As ovelhas nascem de uma fonte divina e sobrenatural. Os bodes não. Conta-se que Spurgeon, sabe quando a gente fala assim, conta-se, eu nem tenho muita certeza disso, mas vai espontando, né? É perfeitamente cabível isso. Conta-se que Spurgeon, uma vez andando pelas ruas de Londres, foi interpelado por um bêbado. E o bêbado virou para ele e disse assim: Senhor Spurgeon, eu sou um dos seus convertidos. Você imagina falando isso com a voz do bêbado, né? E Spurgeon disse para ele: realmente, deve ser. Porque se fosse de Cristo, não estaria desse estado. A igreja tem uma fonte divina e sobrenatural, ela nasce de algo fora da criação. Ela não é o produto de alguém, de um pregador, de alguém que começou a pregar, ainda que essa pessoa tenha se dedicado muito. E se for, não é igreja de forma alguma. Pedro diz que a igreja, ela foi gerada pela palavra de Deus. Ele diz em sua primeira carta, capítulo 1, verso 23, não semente corruptível, mas da palavra de Deus, que é incorruptível e que é permanente. Não, irmãos, a igreja, já que quer ser saudável, precisa parar de se definir a partir da criação, a partir das necessidades e dos desejos da sociedade. Basicamente, é isso que faz o evangelho da prosperidade, por um lado, ou então aquele pessoal que busca uma significância social para a igreja, por outro lado. Uns estão querendo atender os desejos, outros partem da necessidade. E se você quiser atender os desejos realmente importantes e as necessidades que vão fazer diferença, então busque a sua teologia em algo que está fora da criação, produza essa teologia a partir dali, e é essa teologia que precisa estar na vida da igreja se ela quiser ser uma igreja saudável. Porque a igreja também tem sua origem fora da criação. Não alimente suas ovelhas, que são frutos da obra do Espírito Santo, com alguma coisa que não vai torná-las vigorosas. Elas cresceram, elas nasceram e estão crescendo por força de algo fora dessa realidade. Algo que veio de fora, algo que veio de Deus, pelo Espírito Santo. Então elas precisam desse tipo de alimento. Nada mais
vai torná-las vigorosas, nada mais vai torná-las saudáveis. Nós não precisamos de autenticação. O Evangelho é sempre relevante. Onde a gente se afasta de uma teologia bíblica, fundamentada na Bíblia, na totalidade da Bíblia, porque tenta tornar a sua pregação relevante, tenta autenticar a mensagem do Evangelho com alguma outra coisa. Nós vemos sempre aqui naquele livro do C.S. Lewis, Cartas do Inferno. Você sabe que ali é um demônio experimentado treinando seu sobrinho, que é uma espécie de estagiário em tentação. Né? E ele escreve cartas para o seu sobrinho. E em algum momento ele diz assim: olha, tente fazer com que o seu paciente é o sujeito que está tentando, né? Já que ele decidiu ir para uma igreja, tente fazer com que ele vá para uma igreja do tipo Cristo mais alguma coisa. Cristo mais salve as baleias. Cristo mais a sustentabilidade. Cristo mais um casamento feliz. Cristo mais qualquer outra coisa assim. Só não deixe de ir para uma igreja onde se fale somente sobre Jesus Cristo. Porque aí nós perdemos completamente a possibilidade de trazê-lo para o nosso lado. O Evangelho já é relevante. E se você tem uma teologia bíblica, o que ela vai dizer para você? Quando nós lemos a Bíblia como revelação do Criador, em sua totalidade, descobrimos um Deus que é soberano, governa tudo que criou, sendo Ele mesmo o Criador de todas as coisas. Vemos ali um Deus justo e bom, que por isso mesmo só pode aprovar aquilo que reflete a si mesmo. Desse modo, num ato de amor, criou todas as coisas para refletirem e usufruírem sua própria glória. Havendo suas criaturas, no ato de rebelião, rejeitado toda essa bondade, Ele não as abandonou, mas providenciou em si mesmo e amorosamente um meio de resgatá-las enquanto preserva a sua integridade santa e justa. Isso aconteceu em Jesus Cristo, Deus homem, que espontaneamente toma sobre si a natureza humana, morre em lugar dos pecadores, ressuscita para dar-lhes vida e ordena a pregação desses acontecimentos a todo mundo. Àqueles que creem nessa mensagem, Deus lhes garante o perdão dos pecados, a justiça de Cristo, a condição de filhos, a habitação do seu Santo Espírito, sua amizade e direção a cada dia e a comunhão com Ele na bem-aventurança eterna. A isso a Bíblia chama de Evangelho, boas novas. E isso por si só já é relevante. Não precisa mais. Terceira e última pergunta. Como se consegue fazer uma igreja pensar biblicamente? Pois se a teologia bíblica é uma que tem sua fonte fora da criação, se a igreja precisa desse tipo de teologia para ser uma igreja saudável, porque a igreja também tem sua origem fora da criação, como é que nós conseguimos que uma igreja pense biblicamente? Essa é aquela pergunta que você fica pensando: será que hoje finalmente vou resolver isso? Não sei. Não sei se você vai, mas vou oferecer uma resposta, uma única resposta. A partir do culto. Nós eu disse a partir do culto. Não é aqui somente, mas é a partir daqui. Em 1995 eu conheci o pastor Ricardo Deno, que é o fundador da Editora Fiel. Aquele ano eu estava participando pela primeira vez de uma conferência da editora. E ao final daquela semana, na sexta-feira, depois de todo o encerramento, o pastor Ricardo costumava ficar ali, assim, na entrada do hotel, e a gente fazia conferência num hotel só, naquele momento. E ele ficava ali se despedindo das pessoas, conversando com as pessoas. E então eu e o grupo que estava comigo, todos os participantes pela primeira vez, fomos até ele e começamos a conversar sobre algumas coisas. Eu tinha uma pergunta que não me deixava quieto, porque eu tinha recentemente descoberto a Bíblia. Quer dizer, eu já era pastor por tempo, mas quando as doutrinas da reforma me foram apresentadas, eu lutei com ela. Olha, que coisa terrível quando você já está no ministério, indo por um caminho, vem alguém e diz: olha, não é nada disso, é outra coisa. Você lembra daquela pílula azul e aquela pílula vermelha do Matrix? Pois é. De vez em quando você pensa assim: eu devia ter tomado a outra pílula, não essa.
Mas eu já tinha ingerido a pílula. Então agora não dava mais. Eu fui a ele e perguntei, especificamente pela minha situação, pela situação dos batistas. Eu tinha sido um bom aluno no seminário de orientação batista. Eu não fui para o seminário para comer merenda. Eu ia lá porque gostava dos estudos, gostava da disciplina, gostava de estudar, gostava de aprender. E eu não tinha ouvido falar sobre uma dessas coisas, principalmente a ligação entre os batistas e a reforma. Eu ouvia falar de Charles Spurgeon e de outros batistas importantes, mas nunca que eles eram calvinistas ou que eles estavam ligados à reforma ou qual era a fundamentação da pregação deles. Então eu fui perguntar, no momento da conversa, perguntei ao pastor Ricardo, pastor, por que então a igreja se afastou disso? O pastor Ricardo, daquele jeito, ele respondeu com uma frase curta, porque os pulsos pararam de pregar. Os pulsos pararam. Depois eu fiquei pensando, não era preciso mais perguntar nada, por que pararam de pregar? Porque negociamos a nossa permanência no culto do ministério, negociamos o crescimento numérico da igreja, negociamos a projeção na sociedade, negociamos a celebridade que nós gostaríamos de ser e não éramos, então nós negociamos a verdade que poderia gerar ovelhas e trouxemos muitos bodes para dentro de nós. Nos esquecemos das nossas raízes, nos esquecemos da nossa identidade, porque paramos de olhar para de onde viemos e passamos a olhar só o que queríamos como resultado. Não é isso. E na Escritura você sabe, toda identidade é dada não por olhar primariamente para dentro de si mesmo, muito menos para frente, mas você é sempre convidado a olhar para trás. É o povo de Israel a quem é sempre dito na palavra profética, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou mais tarde o Deus que te tirou da terra do Egito. E quando você lê as cartas do Novo Testamento, você vai ver que os apóstolos, quando exortam o povo, quando chamam o retorno, eles apontam para a cruz. Paulo, quando começa a sua argumentação, a igreja de Corinto, na sua primeira carta, ele, só para dar um exemplo, ele começa a trabalhar um problema de divisão dentro da igreja, um problema que a igreja tinha importado da sociedade para dentro dela mesma, não por dizer coisas do tipo, olha, nós temos que nos dar bem, senão vai pegar mal. Olha, a gente não vai conseguir atingir o objetivo se a gente ficar dividido aqui entre a gente. Olha, nós precisamos dar um bom testemunho aqui. Vamos pensar as pessoas que souberem que aqui tem um grupo de Paulo, outros de Cefas, outro de Apolo. Ele não fez nada disso. Ele disse para ele o seguinte: vocês são resultado do escândalo, da loucura, da fraqueza, daquilo que os homens chamam de loucura e de fraqueza, mas que a gente sabe que é sabedoria e poder de Deus. É isso que ele coloca como base para a unidade da igreja. A igreja é unida, irmãos, não porque eu penso de acordo com o meu irmão aqui ou com a minha irmã ali, não porque eu concordo com ela ou com ele. A igreja é unida porque eu estou ligado a Cristo, ele está ligado a Cristo, ela está ligada a Cristo. E depois dessa ligação, então, nós nos ligamos horizontalmente. É assim que a igreja funciona. Quando o culto esquece isso, para de pregar negociando, a igreja se torna doente. Há uma tensão na pregação, e você deve saber disso, você que é pregador, mas você também, que ouve pregações a cada domingo, há uma tensão entre o culto e a congregação. Eu digo isso para a minha igreja sempre, porque eu preciso deles para continuar pregando fielmente. A tensão é a seguinte: como foi dito aqui ainda agora, quando o pregador prega fielmente a palavra de Deus, é Deus quem está falando. Então observe bem a responsabilidade do pregador. Eu me preparo para trazer aqui a palavra de Deus, porque os homens e mulheres da minha congregação vão pautar suas vidas, tomar suas decisões em cima daquilo que eu prego. E tem que ser então a palavra de Deus. Que responsabilidade. Por outro lado, do lado da congregação, estão pessoas que vieram para obedecer a Deus. Lá na igreja eu chamo isso de expectativa de fé. É o meu jeito de falar para o meu povo que eles têm que orar durante a semana. Venha para a igreja domingo com expectativa de fé. Você orou, você pediu para Deus abençoar o pregador, abençoar a noite de sono do sábado para domingo. Parece que tudo que é problema acontece no sábado e domingo à noite, quando você tem que dormir para pregar no dia seguinte, não é?
Ore pelo pregador, ore pela família dele, ore pela saúde dele, ore por você mesmo, ore pelos seus irmãos. Você quer ouvir a palavra de Deus, então você vem nessa expectativa de fé, mas você vem também para examinar se o que está sendo dito no púlpito confere com as Escrituras. Eu sei que os bereanos vieram logo à sua mente, não é? Aquele grupo de judeus que conferia se o que Paulo estava anunciando realmente estava de acordo com as Escrituras do Antigo Testamento. Então, o membro da igreja precisa ser ensinado a fazer isso, a viver essa tensão enquanto eu prego responsavelmente a palavra de Deus. Eles ouvem para aplicar aquilo à sua vida e viver de acordo com aquilo que é pregado, mas também observando se eu estou sendo fiel às Escrituras. Você examina, você percebe a responsabilidade disso a crentes novos na igreja. O que se faz com eles numa situação dessa? A mesma coisa que você faz com os outros. Ensina, olha, você já aprendeu isso, então vai caminhando, vai devagar, mas vai observando, leia as Escrituras, ouça o que está sendo dito. Essa tensão vai acontecer sempre. É a partir do púlpito que a gente faz uma igreja pensar biblicamente. Você pode usar todos os métodos, mas é a partir do púlpito. Aí eu penso que a gente precisa voltar a formar pastores aos pés de pastores. Eu não estou excluindo de forma alguma o trabalho de seminários. Embora se dependesse de mim, eu fechava alguns deles. Eles não preparam pastores. Eles não preparam pessoas que estão pregando a outros que vão ajudar a vida eterna. Mas há bons seminários, graças a Deus. Porém, nós precisamos retomar a hábito de formar pastores aos pés de pastores mais experientes e piedosos. Isso fará diferença na vida da igreja. Deixa eu encerrar só com um pensamento. Você já participou de uma casa de escola dominical em que você perguntou assim, alguém chega e pergunta assim, como foi a escola dominical, como foi a classe? Aí a pessoa foi ótimo, aliás, crente tem uma rapidez para responder que foi uma bênção, não é? Pega um jornal de denominação, eu nunca vi assim, um congresso foi um desastre. Nunca, você não vê isso. Sempre é uma bênção, né? Então o crente é muito rápido para dizer isso. Foi uma bênção, foi maravilhoso, foi. E aí você pergunta por quê? Porque todo mundo falou. Já pensou essa resposta? Eu já ouvi essa resposta algumas vezes. Porque todo mundo participou. O fato de pessoas terem falado o que pensavam não significa necessariamente crescimento. Não é que é ruim, não. Pelo contrário, faz parte do processo de crescimento, a troca de ideias. Isso é bom. Mas isso por si só não garante que houve crescimento. Não garante que a gente está ficando saudável. A gente tem que ir um pouco mais além, um pouquinho além disso. Certamente, ouvir isso é importante, mas a simples apresentação não significa. Simples apresentação que cada um pensa não significa que houve crescimento, principalmente quando o assunto é Deus. Um número incrivelmente grande de cristãos prefere absorver sem muita reflexão o que outros dizem sobre Deus. Não querem pensar. Mas sem se importar em verificar se as coisas são mesmo como apresentadas. Muitos aceitam críticas e análises científicas sobre a Bíblia sem questionar. Isso é uma coisa que me deixa realmente assim, impressionado. Mesmo nos seminários, meu seminário é academia. A academia é um lugar de questionamento. Aí você manda o sujeito que aprendeu lá, manda a sujeita que aprendeu lá para estudar um curso na área de teologia, num seminário, e ali surge alguém com vários diplomas para dizer coisas científicas a respeito da Bíblia, e aquela pessoa que aprendeu em casa, na igreja, uma doutrina boa, começa a aceitar aquilo que ouve sem questionar. É uma troca. Quando um seminarista lá na igreja, ele estuda num seminário que tem alguns professores desse tipo, e aí, eu não pergunto porque ele foi para lá, depois ele explica isso, não tem nada a ver com isso. Mas lá está ele está numa luta tremenda, né? Colocando seus pontos de vista lá, graças a Deus, ele é muito convicto, mas falando sobre um
determinado texto lá, o professor disse: esse texto não existe realmente, ele não aconteceu desse jeito. Pronto. Olha, as pessoas aceitaram isso, só porque ele falou. Bastou falar, porque ele é um professor, você entende? Não se questiona. Então, peraí, então é por fé, não é por investigação, não é por análise, é por fé. Você aceita o que é dito na cátedra. Invertemos os papéis, então, já que o culto não é o lugar de se ensina a doutrina, não é? Invertemos os papéis. Eu chamo isso de credulidade acadêmica. Só que Cristo não nos chamou para sermos crédulos, ele nos chamou para sermos crentes. Há uma diferença entre as duas coisas. Ele nos ensina o dever de amar a Deus com entendimento. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim, falando sobre a comparação entre dom de profecias e dom de línguas, num determinado momento ele fala e diz assim: olha, sejam meninos na malícia, mas quanto ao pensar, sejam pessoas maduras. O jeito que a gente passa isso para o nosso povo é um público a retornar à tarefa de pregar com fidelidade as Escrituras, ambientadas numa doutrina que tem sua origem fora da criação que a igreja tem aqui. O culto começa a fazer isso. Então a igreja vai seguir também esse raciocínio. E se não seguir, então você será tirado da Bíblia, não vai pregar a outro povo a Bíblia